É bom ver as nossas crianças, né? Em grande quantidade e todas, de fato, sedentas pela palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Nós vamos falar a respeito do ministério do Espírito Santo sobre a igreja, pensando na perspectiva do tema do nosso ano, que é um ano de edificação. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 6 até o versículo 9. Nós vamos ter como foco o versículo de número 8, mas eu quero ler essa pequena porção para que tenhamos o embasamento contextual. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel, a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento que nós já adoramos ao Senhor com canções, com as nossas ofertas, dízimos, e estamos agora, ó Deus, prontos para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, e que em nome de Jesus essa palavra possa achar um coração, ó Deus, que esteja receptível ao Teu Espírito e que ela possa produzir, ó Deus, frutos de arrependimento em nosso coração. Pai, muito obrigado pela primeira igreja, muito obrigado por cada irmão que está aqui, e que em nome de Jesus sejamos, ó Deus, de fato, impactados pelo poder da Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, Deus chamou um homem chamado Abraão, antes Abrão, e ele veio de Ur dos Caldeus, e ali Deus estabeleceu sobre ele uma aliança, e essa aliança se estendeu, e então o povo que Abraão, a partir do seu relacionamento com Sara, ficou conhecido como o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel. E o povo de Israel, ele foi levado ao cativeiro egípcio, e depois ele foi liberto por mão poderosa, depois começou a viver na sua própria nação, no seu próprio local, a qual Deus havia separado. Então o povo foi mais uma vez levado ao cativeiro, só que agora pelos babilônicos, até que veio de novo a libertação, e chegou um tempo em que nós chamamos de plenitude do tempo, e veio Jesus para agora, de uma vez por toda, resgatar o seu povo das mãos de Satanás e do pecado do seu próprio povo. E depois que Jesus ele morreu, cumprindo assim o seu ministério salvífico, ele foi glorificado e ficou cerca de 40 dias, aqui com os seus discípulos, dando instruções e mostrando a sua obra salvífica, agora de uma maneira mais completa pela sua ressurreição. E agora o ministério dos apóstolos e dos discípulos era pregar o evangelho por meio da igreja. Só que nós vamos percebendo que esse ministério ele foi se cumprindo a partir do momento em que o Espírito Santo desceu sobre os irmãos, naquele momento que foi profetizado pelo profeta Joel no capítulo 2, ou está escrito também em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Por que eu estou trazendo esse relato sobre a história de Israel, esse breve relato? Porque assim formou a igreja do Senhor. Assim formou a igreja que tinha uma missão específica, que era pregar o evangelho e atingir não somente agora os judeus, mas por conta do sacrifício de Cristo, o véu que foi rasgado do alto a baixo, deu acesso não só aos judeus, mas também aos gentios, de entrar na santa presença do Senhor.
E agora a igreja, o povo de Deus, não é composto somente por judeus, não é composto somente pelo povo de Israel, mas é composto por todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O apóstolo João, em seu evangelho, vai dizer isso: todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus por meio do próprio Jesus. E hoje nós estamos nessa realidade. E a igreja precisa compreender a respeito do ministério do Espírito sobre cada um de nós. Queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero abordar com você é desmistificar uma coisa que tem entrado dentro das igrejas. O Espírito Santo não é uma força, não é algo que te compele a uma emoção. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Tem a mesma essência de Deus Pai e Deus Filho. A manifestação dele é diferente. A atribuição dele é diferente. Ele é o Espírito agora que consola, confronta, nos convence dos pecados, e também é o Espírito santificador da igreja. Além de tudo, ele é o penhor da nossa herança. É o Espírito que promove no seu coração a perseverança. E essa perseverança te faz aguardar ansiosamente a vinda do nosso Salvador para nos levar para a sua glória. Queridos irmãos, estamos diante de um texto extremamente relevante, porque esse texto é a continuação do Evangelho de Lucas. A tudo que indica, parece que esses dois livros foram separados por conta até de uma questão de não comportar em papiros, em pergaminhos. Então Lucas está escrevendo o seu evangelho a um homem chamado Teófilo, e ele escreve agora também os Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos de Pedro e depois de Paulo, mas são apóstolos do Senhor Jesus. E ele vai ressaltar aqui nesse primeiro momento como foi a ascensão de Jesus, como Jesus foi levado às alturas, cumprindo assim todas as profecias do Antigo Testamento. Ele vai falar que cerca de algum tempo ele ficou ali conversando com os seus discípulos, instruindo os seus discípulos a fazerem aquilo que nós chamamos como continuidade do reino de Deus. Essa é uma prerrogativa de cada um de nós. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã, de maneira bem breve. Nesse texto que nós estamos compartilhando nessa manhã, os discípulos estavam percebendo que Jesus estava pronto para ser assunto aos céus, e ali eles começaram a fazer uma indagação extremamente interessante. Eles falam assim: será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ainda havia um resquício de que o Senhor Jesus vinha fazer uma revolução social. Nos discípulos havia essa concepção, mas na verdade Jesus, ainda insistindo com eles, falou assim: não fiquem preocupados com tempo e época, essa é uma coisa reservada somente a Deus, mas vocês têm uma prerrogativa. Vocês vão continuar agora essa obra de expansão do reino dos céus, porque na verdade é necessário que todas as pessoas saibam a respeito da obra que o Senhor Jesus, que Ele fez a todas as pessoas. E é aqui que, queridos irmãos, eu quero falar sobre o ministério do Espírito sobre a igreja. A primeira coisa que eu quero abordar com você, nesse versículo de número 8, que diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira coisa é que o poder da igreja vem do Espírito Santo. Como eu disse, há uma percepção muito errada a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo como força, mas na verdade é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é de fato o Espírito que habilita o crente a cumprir os seus ministérios, principalmente o ministério da Santa Palavra. Mas repare que aqui o autor, Lucas no caso, vai dizer que o poder da igreja vem diretamente do Espírito Santo.
E quando a gente fala de poder aqui, diferentemente, como eu cito lá em João capítulo 1, versículo 12, que o poder lá significa autoridade, aqui na verdade o autor coloca o poder como dínamo, como aquela dinamite que explode e transforma. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que esse poder transformador vai vir sobre a igreja, ou virá sobre a igreja, assim como veio sobre a igreja, e será validado por meio do Espírito Santo, vem por meio do Espírito Santo. Queridos irmãos, uma igreja que quer ser uma igreja edificada, é uma igreja que tem por prerrogativa entender o ministério do Espírito Santo. E não só entender o ministério do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo. Ora, Paulo falando aos irmãos em suas cartas, ele sempre dá muita ênfase à pessoa do Espírito, como por exemplo, ele fala: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas sejam ou deixam ser enchidos do Espírito Santo. Uma igreja que quer ser uma igreja edificadora, precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E infelizmente, queridos irmãos, sobre nós presbiterianos, nós carregamos um estigma que alguns irmãos de outras teologias, eles colocaram como rótulo sobre as nossas vidas, de que nós somos uma igreja que não tem ou não acredita no Espírito. Na verdade, nós acreditamos no Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, é o Deus que consola, é o Deus que confronta, que nos convence, é o Deus que nos habilita, que nos santifica e que dispensa dons sobre as nossas vidas. Mas eu fico pensando por que nós recebemos esse tipo de rotulação. Porque nós deixamos de acreditar que o Espírito Santo, ele coloca sobre as nossas vidas o poder que transforma a vida das pessoas. Você, portanto, e eu, como igreja do Senhor, nós temos agora a habilitação do Espírito Santo para pregar para as pessoas que estão desanimadas, que estão sem esperança, e levar uma palavra que o Espírito vai produzir nelas a conversão. O poder da igreja vem do Espírito Santo. Não podemos buscar outra fonte de poder a não ser a pessoa do Espírito Santo. Qual que é o nosso grande erro? Às vezes achar que uma atividade exagerada, um ativismo muito constante em nossa igreja é uma ação do Espírito. A gente às vezes também tem a percepção de que se nós participarmos ativamente de programações ou sermos algum tipo de líder em algum ministério, isso valida a nossa pregação ou a nossa vida diante do Senhor, a nossa piedade. E na verdade, queridos irmãos, isso não vai valer de nada se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. Um Espírito que habilita a igreja aos ministérios, sobretudo a pregação do Evangelho. E como eu costumo também dizer, a pregação do Evangelho não é exclusividade de quem está com o microfone na mão. A pregação do Evangelho não é exclusividade daqueles que fizeram um seminário teológico. A pregação do Evangelho é sim o falar, que a gente chama de querigma, mas é também viver aquilo que a palavra está dizendo. As ordens que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, os apóstolos, as doutrinas dos apóstolos, as palavras que Jesus, o Senhor, deixou para nós, as palavras que os apóstolos deixaram para nós. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que nós dependemos desse Espírito. E rapidamente, queridos irmãos, só para vocês entenderem juntamente comigo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, nós vamos perceber como Jesus ele trata essa questão do envio do Espírito Santo. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
mais uma vez, Jesus aqui está dizendo: fiquem até que vocês recebam de fato o poder, a autoridade transformadora, de transformar mesmo a vida do pecador. Permaneçam na cidade, não sejam ousados em pregar o evangelho de que vocês ainda não estão habilitados. Quantas igrejas estão usando os seus próprios rótulos para poder pregar o evangelho e se esqueceram do poder do Espírito Santo de Deus? Esqueceram de buscar na fonte. Quantas pessoas que acham que por ter uma vida proeminente dentro de uma comunidade de fé, uma vida ali, de certa forma, muito bem sucedida aos olhos humanos, as pessoas acham que pregar o evangelho vem dessa força interna. Mas na verdade não, queridos irmãos. O próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, dos quais andaram com Jesus cerca de 3 anos aprendendo, ele falou: permaneçam em Jerusalém, calma, vocês têm um ministério a cumprir, mas vocês precisam ter o poder do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos aqui nesse texto, que o poder da igreja, ele vem do Espírito Santo. A segunda coisa que eu quero destacar com os irmãos é que esse poder leva a igreja a ser participante do ministério da pregação. Reparem: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Queridos irmãos, essa palavra no grego testemunha está falando a respeito de ser mártir. Mas também tem uma outra conotação que nós podemos aqui entender. Mas eu quero, por partes aqui, só explicar essa questão. Nós somos testemunhas vivendo de fato e sofrendo por conta do evangelho. Porque aquele que se propõe a pregar o evangelho está pregando a verdade. E nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as mentiras estão aparentemente prevalecendo contra as outras coisas, contra a verdade, nós vamos sofrer muitas coisas. Assim como os apóstolos, por exemplo, que viveram sendo perseguidos, a igreja do Senhor viveu sendo perseguida, principalmente no início do seu ministério. Nós também vamos viver assim, sendo martirizado por essa sociedade. Então, ser testemunha é pregar e aguardar as consequências de um mundo caído que quer destruir a verdade. Mas quando eu olho para o dicionário teológico, eu percebo que essa expressão de ser testemunha também se remete a ser participante do poder de Deus, espectador do poder de Deus. Porque às vezes a gente acha que somente é uma prerrogativa nossa, somente pregar o evangelho, mas a gente esquece de olhar ao redor e ver as grandes maravilhas que o Senhor, pelo seu poder, no seu milagre, Ele realiza em todas as coisas. Nós precisamos pregar, nós precisamos de fato sofrer por esse evangelho, mas precisamos também ter olhos atentos por aquilo ou naquilo que Deus tem feito no meio de nós, no meio desse mundo. Porque por mais que o mundo pareça estar um caos, o Senhor está presente nesse lugar e Ele traz calmaria. Nós cantamos aqui, mesmo em meio a tantas coisas que acontecem, que trazem tribulação, que trazem um revolto desse mar da vida, o Senhor Jesus, Ele tem o poder de trazer sossego. E reparem, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente só tem a condição de pregar esse evangelho quando estamos cheios do Espírito Santo. Quando entendemos que de fato é necessário buscar na fonte certa, como foi no primeiro ponto. E esse poder vai nos levar a pregar o evangelho com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Mas, queridos, vamos ver
como o Senhor, Ele trata a respeito do Espírito Santo. João, capítulo de número 16, abra sua Bíblia, versículo de número 8. Qual é a mensagem que nós vamos anunciar? Quando Ele vier, o Consolador, o Espírito da promessa, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas como vai convencer? Através de uma ação miraculosa? Também pode ser. Mas através do seu testemunho, através da sua pregação, através da sua vivência, através da sua atenção às coisas maravilhosas que o Senhor faz em nosso meio. Nós precisamos participar desse poder. Nós não podemos ficar à parte desse poder, separados desse poder. Nós não podemos dar lugar ao nosso coração e deixar esse coração ser esvaziado do Espírito, ou deixar o nosso coração à deriva das nossas próprias vontades. Queridos irmãos, é importante, portanto, que nós preguemos o Evangelho, mas entendamos, acima de tudo, que esse mover poderoso de pregação do Evangelho é uma obra do Espírito sobre as nossas vidas. Você no seu dia a dia, no seu trabalho, você através das suas redes sociais, você através da sua vida familiar, você vai pregando o Evangelho. Mas não se esqueça que você precisa também testemunhar, falar em alto e bom som, principalmente nesse mundo que está tão barulhento, que tantas pessoas ou poucas pessoas começam a fazer tantos barulhos na nossa sociedade e a gente se cala diante desses barulhos. Poder que leva a igreja a participar do ministério. Não é um ministério de louvor, é um ministério de pregação, por meio do louvor. Você já parou para pensar isso? Você que participa do ministério de louvor, você não só louva ao Senhor, você está pregando o Evangelho. Você que participa do ministério Amor Sem Reservas, você não dá uma assistência social, você prega o Evangelho, de maneira falada e de maneira prática. Você que participa das sociedades internas da igreja, você não é só um sócio, você prega o Evangelho. A igreja tem um ministério de pregar o Evangelho. Terceiro e último lugar, queridos irmãos, essa pregação deve necessariamente alcançar todos os povos. Lembram quando Jesus conta a história do semeador que saiu a semear? Interessante isso, não é? Lá em Marcos 4, um semeador que saiu a semear. Por que é importante essa expressão? Porque Jesus não falou assim, alguém saiu a semear. Não, ele falou assim, alguém que conhece muito bem a semente e tudo que tange a semeadura, saiu para semear. Ele conhecia a semente, ele conhecia a palavra, né? Trazendo a interpretação dessa parábola. Mas repare que apesar de ele saber até os tipos de solo, ele semeou para tudo quanto é lugar. No entanto, que semente caiu no meio das pedras, no meio do espinho, ficou no meio do caminho e caiu em solo fértil. O que isso quer dizer, queridos irmãos? É que embora nós saibamos que muitas pessoas estejam com o coração endurecido, é o nosso dever pregar o Evangelho a todas as pessoas, mesmo aquelas que estão entre espinhos, no meio das pedras, ou que vão ficando no meio do caminho. E é essa ideia que Lucas traz para nós em Atos, dizendo que nós deveríamos ser testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Marcos 16, 20, se você quiser abrir a sua Bíblia também, nesse texto, vai dizer a seguinte expressão: e eles tendo partido, depois de Jesus ter sido recebido ao céu, aqui é uma perspectiva de Marcos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor
e confirmando a palavra por meio de sinais que lhe seguiam. Essa pregação precisa ter envergadura de dimensão muito grande, aonde consiga abranger todas as pessoas. A nossa pregação, ela não é somente para os nossos amigos, não é só para os nossos familiares, não é só para quem a gente tem simpatia. A nossa pregação é para todas as pessoas. E reparem que Lucas é muito feliz nas expressões, porque ele fala tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui a ideia não é uma progressão geográfica. Não está falando, olha, na hora que vocês pregarem em Jerusalém, depois vocês pulam para Samaria, depois vocês pulam para a Judéia, Samaria, depois para os confins da terra. Não. A ideia aqui é de continuidade. Enquanto vocês estão aqui em Jerusalém, preguem em Jerusalém. Chegando na Judéia, preguem na Judéia. Chegando em Samaria, já um lugar hostil aos judeus, preguem também. E até os confins da terra, preguem o Evangelho. Uma pregação que precisa alcançar todos os povos. E aí eu quero terminar com a pergunta que os discípulos estavam fazendo a Jesus no início dessa perícope, que eles chegaram e falaram assim: esse é o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus falou assim: olha, calma, vocês estão preocupados com o tempo, né? Mas vocês precisam ter um objetivo, e esse objetivo precisa ser cumprido, que é esse evangelho chegar a toda criatura, até os confins da terra. E é onde, queridos irmãos, que eu quero te desafiar como última palavra aqui. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel enquanto igreja? Quando a gente escuta esse tipo de desafio anual, por exemplo, uma igreja edificada, uma igreja edificadora, será que a gente está entendendo que o mundo é a nossa paróquia, como dizia Martinho Lutero? O mundo é a nossa igreja. O mundo precisa ser edificado por nós, porque se nós omitimos a pregação do Evangelho, nós estamos entregando esse mundo às mãos de Satanás. E eu quero convidar você, nessa manhã, a você participar da pregação do Evangelho através da sua vida. Não importa se você sabe falar bem ou se você tem pouca habilidade de oratória. O importante é que o Espírito é o poder sobre a sua vida. O importante é que você entenda que esse poder te leva a ser participante desse ministério de pregação a todas as pessoas. E que essa pregação, ela deve ecoar para os pertos, até aqueles que estão um pouco mais afastados e até os confins da terra. É possível, pastor? É possível, porque não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos encoraje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós fomos encorajados a pregar e viver o Teu Evangelho por meio do Espírito. E isso, ó Deus, nós temos certeza de que o Senhor é poderoso para derramar sobre nós o poder transformador, a ponto de nós transmitirmos a esse mundo caído o poder da Tua Palavra. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, de cada um de nós. Nos aperfeiçoe, nos abençoe, ó Pai, e traga sobre nós, cada dia mais, a consciência de que nós somos instrumentos nas Tuas mãos para esse mundo tão tenebroso. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, recebam a bênção do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus Pai, e que as doces consolações e a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, desde agora e para sempre. Amém.